Jesus. We don't take your presence for granted this morning. Nós queremos muito a sua presença nessa manhã. We acknowledge your holiness. Nós reconhecemos a sua santidade. We acknowledge your presence. Nós reconhecemos a sua presença. Lord, you can say more to us in a moment of worship. O Senhor pode falar conosco, Senhor, no momento da adoração. Than a preacher can say in 1,000 sermons. E a sua palavra pode causar o impacto de 1000 sermões de um pregador comum. Lord, we thank you for visiting us this weekend. Senhor, te agradecemos por tanta visitação nesse final de semana. We thank you for bringing a paradigm shift. Nós agradecemos, Senhor, por trazer mais a sua presença e por tanta mudança realizada. A paradigm shift not only in this ministry. Não somente mudança nesse ministério, but a paradigm shift in this nation. Mas uma mudança total nessa nação. And Lord, we agree with you this morning. E Senhor, estamos aqui em concordância com o Senhor nessa manhã. And Lord, you told us that in Job, you said we would declare a thing. E em Joel, o Senhor disse que poderíamos então um dia declarar. And it would be done for us. E que tudo que declarássemos o Senhor realizaria a nosso favor. So today Por isso, nessa manhã, eu, as your ambassador, como seu embaixador, Boris, Iverson, all of the leaders of todos os Recre, líderes desse Recre, we declare over your people nós declaramos sobre esse povo, and over this nation, sobre essa nação, that this is a new day. Que este é um novo dia. That there is a new wind blowing in Brazil. E que existe um novo dia chegando para o Brasil. And Lord, we declare a release over your people. E nós declaramos, Senhor, e liberamos sobre o seu povo. We release the Daniels. Declaramos e liberamos sobre o seu povo. We release the Nehemiahs. Liberamos Neemias. We release the Joshuas. Liberamos Josués. That you, by your sovereign hand, que pela sua mão toda poderosa, have placed in this nation. Que o Senhor tem colocado sobre essa nação. And Lord, we seek to identify them. Senhor, procuramos uma identidade. Those gifts that you have planted in this nation. E também todos os dons que o Senhor tem plantado nessa nação. Those agents of reformation that will come. Todos esses agentes de reforma e transformação estão entre nós. Those men and women that you have anointed by your spirit. Esses homens e mulheres que o Senhor tem ungido pelo teu Espírito. And we release them in Jesus' name. E os liberamos e enviamos no nome de Jesus. We release them into government. Liberamos para que hajam dentro de governos. We release them into business. Liberamos para que hajam dentro de negócios. We release them into the media. Liberamos para que hajam dentro da mídia. We release them into justice. Enviamos para que também hajam dentro do meio da justiça. And Lord, we speak over them this day. E Senhor, nesse momento nós falamos sobre estes. They will be your agents. Que neste dia vocês são transformados em agentes. And they will not be secret agents. E não serão agentes secretos. But they will be agents with influence. Mas serão agentes influenciadores. Who are not ashamed of the Lord Jesus Christ. Que não terão vergonha do Senhor Jesus Cristo. And Lord, we call them out of the shadows in Jesus' E agora name. chamamos cada um desses agentes para fora das sombras. We call them out of the shadows. Chamamos para fora das sombras. No longer to be hidden. Não mais se escondam. But to step into the light of Jesus Christ. Mas se acheguem à luz de Jesus Cristo. To bring forth the influence. Para levar essa influência. Of the kingdom of God. A influência do reino de Deus. In this special nation. Nessa nação tão especial. And we thank you for it in Jesus' name. E agradecemos por cada um de vós em nome de Jesus. And everyone who agreed with that prayer said, e todos que concordam com essa oração digam: Amém. 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 Glória a Deus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you. Have a seat. Obrigado, podem se assentar.
This has been a very special weekend for Brazil. Esse final de semana tem sido muito especial para a história do Brasil. I've been fasting and praying for months for you. Por vocês, eu tenho orado e jejuado há meses. And just like every preacher, E como qualquer outro pregador, who Qualquer- stands before God's people, e qualquer pregador que está diante do povo de Deus, ask for two things: eles sempre pedem por duas coisas: the anointing, a unção, because without the anointing we're nothing. porque sem a unção não somos nada. And we ask the Lord, what is it you want to say to your people? E perguntamos ao Senhor o que o Senhor quer conversar e dizer ao seu povo. And every time I would pray that for the last 2 months, E todas as vezes que eu orei nesse sentido pelos últimos 2 meses, the Lord would say this to me: o Senhor disse repetidamente para mim: son, you are not speaking to the people. Filho, você não está falando para o povo, You are speaking to the nation. você está falando para a nação. And the people that have been on this platform E as pessoas que estão aqui nessa plataforma are speaking to the nation. estão falando para a nação. Every one of us. Cada um de nós. And that's a sobering responsibility. E isso é uma responsabilidade sobrenatural. But it's what we were born for, right? E isso é para o qual nascemos, amém? Let me look here. Where did I take Deuteronomy 11? Yeah. Okay, we're going to go to Deuteronomy number 11. Abram suas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 11. I want you to participate with me. Eu quero que vocês participem comigo. I don't want you just to sit and listen. Eu não quero simplesmente que vocês fiquem sentados ouvindo. I'm going to ask you some questions and I want you to talk back to me. Eu vou fazer algumas perguntas e eu quero ouvir respostas de vocês. I'm kind of used to that in Brazil. Eu estou me acostumando com esse tipo de fluir aqui no Brasil. I've been coming here for 11 years. Já venho no Brasil há 11 anos. And I love the way you talk back. E eu amo da forma como vocês respondem aos pregadores. Now there's a new day in Brazil. Há um novo dia no Brasil. It's a brand new day. É um novo dia de verdade. And I don't want you to be discouraged by some of the things that you see taking place. E eu não quero que vocês se sintam desencorajados por algumas das coisas que irão acontecer nesses dias. Because this is the hand of God in your nation. Porque isso vai mostrar a mão do Senhor sobre a nossa nação. And He's responding to the prayers, the 21-day fast of several years ago. E Ele está agora respondendo a orações e a jejum de 21 dias consecutivos nesses dias. You're seeing it with your very eyes. E vocês verão com seus próprios olhos. Now, I travel around quite a bit E eu viajo ao redor do mundo com bastante frequência. in many nations. Muitas nações. No place have I ever been Em nenhum outro lugar que eu já estive, where I have seen the strong hand of God, que eu tenha visto a mão poderosa do Senhor, the finger of God on a nation like Brazil. o dedo do Senhor sobre uma nação como eu tenho visto aqui no Brasil. Amen. Amém? But whenever the finger of God comes to a nation E todas as vezes que o dedo de Deus é apontado para uma nação, or to a people, it always brings about change. fala a respeito de pessoas que se levantarão para promover mudanças. And sometimes it takes us a little while to get used to the change. Mas algumas vezes leva tempo para que possamos nos acostumar com tanta mudança. Because I don't know about you, but I don't like change. Eu não sei a respeito de vocês, mas eu também não gosto de mudanças. Anybody know what I mean? Algum de vocês se sentem assim? Change is uncomfortable. Porque mudar é desconfortável. Now, the book of Deuteronomy is a very interesting book. O livro de Deuteronômio é um livro muito interessante. The rabbis say that the book of Deuteronomy is the constitution of Israel. O pai diz que o livro de Deuteronômio é a constituição de Israel.
Now, a constitution creates a framework for government. Constituição fala a respeito de você criar fronteiras, limites e regras para uma nação, For government and commerce. para governo e para o comércio. Moses in chapter 11 was 3 months from dying. Moisés, no capítulo 11, estava apenas 3 meses da sua And morte. you remember, Moses was not going to cross the Jordan and go into the promised land. E você lembra muito bem que Moisés não iria conseguir atravessar o Jordão e entrar na terra prometida. And in verse 10, he is speaking to his congregation. E no verso 10, vemos Moisés conversando com a congregação. And there was a couple million people that were listening. E ali existiam milhares de pessoas ouvindo. Now, the interesting thing about this particular chapter Agora, algo muito interessante, especificamente dentro desse capítulo. Now you remember when they left Egypt Vocês se lembram bem que quando eles saíram do Egito, and they did not go into the promised land, e eles ainda não haviam entrado na terra prometida, they had 40 years that they had to suffer eles, and pas- wander. eles tiveram que sofrer e caminhar no deserto durante 40 anos. Everyone who was over the age of 20 died in the wilderness. Todos aqueles que já tinham saído do Egito, com idade superior a 20 anos, morreram no deserto. So now Moses is speaking to everyone who was under the age of 20. Nesse momento, Moisés está falando, endereçando a palavra para todos que tinham menos de 20 anos de idade. So after 40 years, those who were 20 and below are now 60 and below. Então, depois de 40 anos, todos aqueles que eram com quem ele conversava, que tinham uma idade abaixo de 20, And they're on the banks of the Jordan River, eles estavam ali ouvindo a voz de Moisés, próximo das margens do Rio Jordão, ready to cross into that new land. prontos para atravessar e entrar na terra prometida. And this is what he says. E isso é o que ele diz. Now let me go back just a little bit. Deixa eu voltar um pouquinho. The desert that they wandered in was very flat. O deserto onde eles caminharam era muito flat, muito plano. And as those over the age of 20 were dying off for 40 years, E durante o decorrer de 40 anos, conforme aqueles que eram acima de 20, tinham 20 anos de idade, começaram a morrer, those under the age of 20 would listen to their parents and their grandparents. aqueles que eram mais jovens, tinham idade inferior a 20 anos, ainda ouviam muito e conversavam muito com seus pais e avós. Tell the stories of what it was like living in Egypt. E estes contavam e compartilhavam como histórias de como era viver no Egito. And they talked because they were an agricultural people. E eles falavam muito a respeito de como era ser um povo que era dado à agricultura. They used to talk about how they would harvest the crops and irrigate the crops. Falavam sobre como semeavam e como faziam a colheita. So that's where we are in Deuteronomy chapter 11. E é nesse momento que nós estamos em Deuteronômio capítulo 11. And this is what's about to happen to you. E é isso que está próximo a acontecer de você. Here's what Moses says. E é isso é o que Moisés disse ao povo. Capítulo 11, começa no verso 10. A terra que vai ser de vocês não é como o Egito de onde saíram. Ali, depois de semearem a terra, vocês precisavam trabalhar muito para regar o chão, como se fosse uma horta. Porém, a terra que vocês vão possuir é uma terra de montes e vales, onde nunca falta chuva. O Senhor nosso Deus cuida daquela terra e nunca a esquece, desde o começo até o fim do ano. Now he's telling this to people Ele está contando isso para um povo who used to water their crops with their feet. Ele estava contando isso a um povo que já estava acostumado a regar a plantação e andar muito pela plantação. Remember I said I wanted you to participate. Lembra que eu disse a vocês, eu quero que vocês participem. Because here's how they would irrigate crops. Porque é assim como eles faziam a plantação. They developed a set of treadmills. Eles desenvolviam um tipo de maquinário, de arado. And they were pumps. E existiam bombas d'água. And they would put
the pumps in the Nile River, E eles pegavam água lá do rio Nilo. and Egypt was very flat, E lembre-se que o Egito também era muito plano. and they would pull the water from the Nile Retirando água do rio Nilo into the fields to irrigate the land. e distribuindo essa água por toda a terra para irrigar a terra. And those were called treadmills. E isso se chamava arar a terra, Now, regar a terra. I want everyone to say the word treadmill. Eu quero que todo mundo diga a palavra arado. Now I want everybody to stand up. Agora eu quero que todos se levantem. Now many of you, Muitos de vocês, because Brazilians always tend to be in good shape, porque brasileiros geralmente estão em boa forma física. am I right? Amen. Tô certo, amém? Many of you run on treadmills. Muitos de vocês correm em treadmills, que também para academia significa esteira. And it's fun in exercise. E é um exercício legal, But not that kind of treadmill. mas não é esse tipo de equipamento, treadmill, que eu estou falando. This was a treadmill that went like this. Esse era um treadmill que funcionava assim. Now I want everyone here to start pumping on their treadmill. Eu quero que todos vocês agora comecem a bombar Up esse and treadmill, down. esse equipamento debaixo dos seus pés, Up fazendo and esse down. movimento, Up and down. para cima e para baixo. The only way you can water your crops A única forma que você tem de irrigar a sua plantação is by pumping on that treadmill. é continuamente fazer esse movimento e irrigar com essa água. Now if you're 20 years old, Agora, se você tiver 20 anos de idade, or you're a young man like Ricardo, ou se você é um jovem como o Ricardo, you can go like this você for pode correr hours. assim, muito rápido. But when you're an old guy like me, Mas quando você for um senhor como you eu, can only go like this. você vai nessa velocidade. Now you see, the irrigation of the crops was dependent on human effort. Agora você percebe que naquela época a irrigação da plantação dependia diretamente da energia e do esforço humano. When you got too old to irrigate the crops, Quando você já fica velho bastante para irrigar a plantação, the food for your family dried up. você começa a ter limitação de abastecer sua família com alimento, It was dependent upon you. porque dependia exclusivamente de você, It was dependent upon your effort. dependia exclusivamente do teu esforço. Have a seat. Pode se assentar. I'm tired. I don't know about you. Eu já estou cansado, não sei sobre vocês. And here's what Moses was telling them. E era isso que Moisés estava compartilhando com o povo. He said, the land that you are going to A terra que você está herdando agora is not flat like the land of Egypt. não é como a terra do Egito, plana, And it drinks water from the rain of heaven. e se abastece de água que vem dos céus, da chuva dos céus. Now somebody in that crowd E alguém naquela multidão had to be saying something like this. tinha que estar pensando algo assim: How are we going to irrigate crops with hills and valleys? como é que nós iremos fazer para irrigar a nossa plantação com tantos vales e montanhas? My grandfather told me about these wonderful treadmills in Egypt. Os meus avós já falaram para mim a respeito dessas bombas de irrigar lá no Egito, que eram maravilhosas. You can't build treadmills on hills and valleys. Você também pode construir essas bombas onde há vales e montanhas. And Moses goes on to say this. E Moisés continua dizendo o seguinte: And it shall come about, e é isso que irá acontecer, if you listen obediently to my commandments, se você ouvir e me obedecer aos meus mandamentos, which I am commanding you que today, eu estou enviando a vocês hoje, to love the Lord your God que amar o Senhor, o seu Deus, with all your heart com todo o seu coração, and with all your soul, com toda a sua alma, that he e Ele então, Ele will give the rain
lhe dará a chuva for your land in its season. para a sua terra em todas as temporadas. That you may gather E você então juntará your grain todos os seus produtos, and your new wine e o seu vinho novo, and your oil. e o seu óleo. And it says he will give grass for your cattle. E ele diz também que o Senhor proverá até a grama e o capim para todos os seus animais. Now here's the thing in verse 12. E é assim que ele diz no verso 12. He says, the land that you are going to cross over A terra para a qual vocês estão se direcionando and possess para possuí-la is a land that the Lord cares for. é uma terra que o Senhor cuida dela. And that Hebrew word for cares E ele reforça a palavra cuidado, means to tread and frequent. porque significa que quando Deus cuida, Ele cuida o tempo todo. It means God himself, Diz que Deus, pessoalmente, the God that we worshiped just a moment ago, Deus que nós adoramos há minutos atrás, is going to walk around in that land. diz que Deus que adoramos há minutos atrás, esse mesmo Deus, é o Deus que cuidará dessa terra, e por conta do seu zelo, Ele he caminhará sobre a terra em todos os And he momentos. says that you're not going to have to worry about those treadmills anymore. Vocês não precisarão se preocupar com a construção de novas bombas de arado Because ou irrigação mais, it's not going to depend on how hard you work. porque já não depende mais de quão duro vocês trabalhem. It's not going to depend upon your hard labor. Não depende mais ou exclusivamente do seu trabalho árduo, Because God is going to send the rain. porque Deus sempre enviará a chuva. He's going to send the rain. Deus enviará a chuva. And he says, and you are going to go into a land, E ele diz, e você então entrará numa terra, and yes, you're going to have to plow the fields. sim, e você terá que preparar os campos. And yes, you're going to have to cultivate the land. Sim, você terá que cultivar os campos. But God is going to send the rain. Mas Deus irá mandar a chuva. And the Lord says to you today, E Deus diz o seguinte para você hoje: He is going to send a season of rain Ele- to Brazil. Ele está para mandar uma temporada, uma estação de chuva sobre o Brasil. In Jesus' No name. nome de Jesus. Now stand with me and worship Him. Pode se levantar e aplaudir ao Senhor e adorá-lo. Hallelujah. Aleluia, Hallelujah. aleluia. Mighty God. Senhor poderoso, Wonderful Savior. maravilhoso Salvador, We honor you and we bless you. te honramos, te We agradecemos, glory in your presence te today. agradecemos e glorificamos a tua presença. And we thank you, mighty God. Obrigado, Senhor poderoso. Thank you for the rain. Obrigado pela chuva. Thank you that our citizenship in your kingdom Obrigado pela nossa cidadania no teu reino. does not depend on our hard labor, Obrigado porque entendemos que não depende do nosso trabalho árduo mais, but it depends on your grace, mas depende da sua on graça, your blood, no seu sangue, on your favor. no seu favor. We thank you for it, oh Father. Obrigado por tudo isso, papai. In the name of Jesus. No nome de Jesus. Amém, amém. Amém.